Então vamos lá, vamos agora começar a aula dos médiums. Então a gente vai falar classificação e características, mediunidade nas crianças. Nós já conversamos alguma coisa a respeito, mas agora eu vou falar um pouco mais aprofundado. A influência moral do médium, nós também falamos alguma coisa, vamos falar um pouco mais. E do meio nas comunicações, natureza das comunicações, evocações e comunicações espontâneas dos espíritos. O que eu quero comentar aqui com vocês é uma coisa muito séria que eu vou falar. O que eu vou falar aqui é uma pincelada de muitos capítulos do livro dos médiuns, tá? Então, por exemplo, aqui tem deixa eu achar aqui. Bom, esses itens que estão aqui contemplam vários capítulos dos médiuns. Então, o que eu vou falar aqui para vocês é assim uma pincelada, porque se eu for falar tudo, nós vamos ficar até o ano que vem conversando só sobre isso daqui. Então, de fato, é só para vocês terem uma noção de tudo que acontece, tá bom? De todas as formas que tem, de tudo que pode acontecer, tá bom? Então, vamos lá, coisa que nós já viemos falando ali nas aulas anteriores. Todos somos médiuns. Então, eu pus aqui, ó, livro dos médiuns, aqui são 159. Deixa eu achar aqui no meu livro. Ai, peraí, que eu não achei, tava mal. Capítulo 14, como chama os médiuns, é o nome do capítulo, tá? Então, a gente pergunta uma acepção ampla e uma acepção restrita. Então, o que eu falei para vocês agora, acepção ampla. Todos somos médiuns, em algum grau de mediunidade. O fato de você receber uma intuição, receber uma inspiração, é uma acepção ampla da palavra mediunidade. O fato de você ter a intuição, e essa intuição ser anímica, como o seu Antônio colocou agora, nada mais prova do que atesta que nós somos espíritos. Entendeu? E que nós recebemos uma mensagem, entre aspas, de nós mesmos, do nosso espírito pregresso, espírito não, de nossas encarnações pregressas, de nossos conhecimentos adquiridos, de nossa evolução adquirida. Então isso daí a gente acaba recebendo. Então isso é uma acepção ampla. Quando você tem uma premonição, quando você tem uma intuição de que alguma coisa vai acontecer, nada mais é do que mediunidade. E a acepção restrita, mais ou menos já está falando, é quando você de fato tem uma mediunidade aflorada, quando a gente tem uma mediunidade específica ou vários tipos de mediunidade, como tem muitas pessoas que têm, de falar, de escrever, de ouvir, de ver, enfim, cada caso é um caso, tá? Mas como eu fiz a pergunta do quiz na aula passada, é obrigatório desenvolver mediunidade? Não, claro que não. Cada um na sua. Eu posso ter esse direito de não querer desenvolver a mediunidade. É um livre-arbítrio meu. Aí ponto. Se eu vou responder por isso ou não, só amanhã que eu vou ficar sabendo, tá? Então, concluindo, temos que a proposição todos somos médiuns é verdadeira quando o termo médiuns é tomado em seu sentido amplo e falsa quando tomado no seu sentido restrito, porque justamente é o que eu falo para vocês, eu não vejo, eu não falo, eu não escuto, eu nada. Então o que acontece? Eu sou médium na acepção ampla, mas na acepção restrita eu não sou, entendeu? Então é o que vai acontecer com vocês amanhã, quando vocês estiverem na aula com o Alves, pode ser que vocês consigam desenvolver a mediunidade e aí vocês vão ficar na acepção restrita. Como pode ser que vocês não vão sentir nada, vai ficar na acepção ampla, tudo bem? Então aqui, ó, isso também, esse slide aqui e os próximos, vou falar de uma coisa que eu também comentei já as semanas passadas e fiquei de explicar agora. Um aspecto importante que permite compreender não somente como é que se dá o fenômeno mediúnico, mas também o porquê da existência de diferentes modalidades de mediunidade, é que a faculdade mediúnica será
deste ou daquele tipo, conforme a região do organismo em que as células do perispírito apresentem maior possibilidade de desvinculação das células correspondentes do corpo físico. Olha que interessante isso daqui, se vocês conseguiram perceber isso. A gente não falou que tem a matéria, que é o nosso corpo, tem o perispírito, né, que é o que liga para o espírito. E aí o que acontece? Conforme o perispírito consegue se desvincular melhor das células correspondentes do corpo físico, aí é que fica mais fácil a minha mediunidade. Então vamos continuar. Desse modo, se é nos órgãos da visão que ocorre a maior liberdade das células do perispírito, a mediunidade assumirá a forma de evidência. Se nos órgãos da audição, a de audiência. Se nos da fala, a de psicofonia e assim por diante. Ficou claro isso para vocês? Então, olha que interessante. Ficou claro isso? Alguém tem alguma dúvida? Tá? Não. Tudo bem? Então tá bom. Devemos notar, no entanto, presta atenção que isso aqui é interessante. Devemos notar, no entanto, que os órgãos a que se refere André Luiz são, conforme se depreende de outras passagens de sua obra, não tanto os órgãos periféricos, olhos, ouvidos, mãos, etc., mas fundamentalmente as regiões do cérebro responsáveis por seu comando. Sabemos que há no cérebro grupos de neurônios, que são as nossas células nervosas, especializados para as diversas faculdades sensoriais e motoras. No caso da visão, por exemplo, tais neurônios recebem os impulsos elétricos gerados na retina do olho, através do nervo óptico, sinais esses que a alma interpreta como imagens. No caso das funções motoras, ao comando da alma, determinados centros cerebrais enviam, através dos diferentes nervos, impulsos elétricos aos diversos músculos, que então lhes obedecem às ordens do que resultam os movimentos corporais. Então vamos retomar isso daqui para ficar claro para vocês. Nós estudamos também na aula lá no começo do ano passado, que nós estudamos sobre o perispírito e que foi mais de uma aula que nós estudamos. Estudamos as propriedades do perispírito. Qual foi uma das propriedades que nós estudamos, entre várias, tem umas quase 20 propriedades, nós estudamos o quê? Que o perispírito eu não lembro exatamente a minha palavra, mas vamos supor que ele é globalizado, ou seja, dependendo da evolução do nosso perispírito, eu não tenho necessidade dos meus olhos, aqui enquanto olho, da minha boca, do órgão sexual, do estômago, do ouvido, porque o perispírito todo reage como um todo. Então nós até chegamos a falar que, por exemplo, a pessoa pode olhar, enxergar pelo joelho, porque o perispírito não tem a visão, não tem necessidade desse órgão. Então, por que o André Luiz está falando isso daqui? Porque, vamos passar por aqui, Então, por exemplo, para nós que somos encarnados e para nós ainda, enquanto desencarnados, próximo aqui do globo terrestre, na condição espiritual que nos encontramos ainda, o nosso perispírito ainda precisa de olho, de comer. Nós vimos isso em Nosso Lar, nos vários livros do André Luiz. Então precisa comer, precisa olhar, precisa sentar, precisa dormir, a gente sabe tudo isso. Então o que acontece? Nós temos, por exemplo, eu falei aqui dos olhos, né? Onde é que está aqui? No caso da visão, por exemplo. Então vamos supor, aqui está a frente, então, o olho está aqui, por exemplo. Então o olho está aqui, recebe a luminosidade, isso atravessa aqui dentro, tem o nervo óptico, tem o quiasma óptico, e o que vai acontecer? Aqui atrás é que vai ser processada a nossa visão, nessa parte do cérebro aqui, certo? Aqui atrás. Com relação aos movimentos voluntários, é aqui. Então, se eu sento, se eu levanto, se eu vou correr, se eu vou andar, o que eu quiser fazer, quem é responsável é isso daqui. Então, o que estava falando ali? E assim como cada parte é responsável.
Por isso que, quando a pessoa tem um AVC e, por exemplo, é atingida essa região do cérebro, a pessoa não enxerga. Quando, por exemplo, é atingida essa região do cérebro, a pessoa perde a audição. E assim por diante, dependendo da região que ela tem. Então, com relação ao perispírito, é a mesma coisa. Quando o André Luiz falou que conforme a região do organismo em que as células apresentem maior possibilidade de desvinculação das células correspondentes do corpo físico, é o que vai acontecer. Quando tiver mais liberdade, quando tiver mais facilidade para mim, aí se for a da visão, eu vou ter a vidência. Se for da audição, eu vou ter audiência. E assim por diante, tá? Por isso que temos vários tipos de mediunidade. E é por isso que nós temos a prática, né, o estudo, a prática, né, justamente para ver o que nós podemos desenvolver melhor. Então, como eu falei, a mediunidade, e temos falado isso todas as aulas, a mediunidade ela pode se desenvolver a qualquer momento. Então, normalmente a que mais é comum é a psicografia, tá? Que aí justamente aqui, ó, produção motora e da fala, tá? Que é a região mais comum. Então, provavelmente, muitos de vocês vão falar e vão escrever, entendeu? Então, é isso que André Luiz está falando. Ficou claro isso? Deu para entender? Alguma pergunta? Existe mediunidade através do descanso, do repouso? Olha, pode até existir, porque justamente quando a gente está em repouso, né, está dormindo, o que acontece? Nós vamos em desdobramento e nós estamos ligados pelo nosso perispírito através de um cordão e a gente vai para a espiritualidade e lá nós vamos encontrar com quem? Com os amigos espirituais, vírgula, se eu estiver sintonizada com eles. Nós também já conversamos sobre isso. Dependendo da sua sintonia, você vai para onde está sintonizado. Então, se você está sintonizado com espíritos de luz, você provavelmente vai fazer isso lá. Nós já falamos a respeito de pessoas que trabalham enquanto estão dormindo. E aonde que elas estão? Elas estão em contato com os entes queridos, com os amigos espirituais lá da erraticidade. Então, nada mais é do que uma comunicação mediúnica. É isso que você perguntou? Sim, okay. Tá bem. Então vamos lá. Agora a gente vai conversar sobre a classificação e características dos médiuns. Então vamos lá. Segundo Kardec, médiuns apresentam numerosíssimas variedades nas suas aptidões, o que os torna mais ou menos próprios para obtenção de tal ou tal fenômeno, de tal ou tal gênero de comunicação. Então foi o que eu comentei com vocês, gente, olha, para quem quiser ter um estudo mais aprofundado, vá estudar o livro dos médiuns. Eu já cansei de falar para vocês, aqui em 1h30 eu não consigo passar com profundidade tudo que, no caso aqui que nós estamos estudando, todos esses tipos de mediunidade, que são inúmeros. É o que eu falei para vocês, tem capítulos aqui, mais capítulos só sobre isso aqui no livro dos médiuns, tá? Eu fiz aqui o quê? Fiz um compilado, né? Eu dei uma de Kardec e dei uma juntada em tudo aqui para vocês, tá? Então, como é que Kardec, para facilitar a nossa compreensão, classificou os médiuns? Os médiuns de efeitos físicos, que são os que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas, como, por exemplo, médium de transporte, médiums de ectoplasmia, que provocam produção de ectoplasma, de materialização, isso tudo é efeito físico, são coisas que acontecem. E dos efeitos intelectuais, que são os que são mais aptos a receber e a transmitir comunicações inteligentes. Não que essas não sejam. Quando começou lá eu pus até aqui, ó, no meu livro, né, a página 181, que é o capítulo aqui dos médiuns. Quando começou lá as mesas girantes, né, que foi lá em 1700 e
1857, mais ou menos, um pouco antes, o que aconteceu? Os espíritos, eles faziam só efeitos físicos. Por que eles faziam só efeitos físicos? Porque eles queriam mostrar para as pessoas que tinha alguma coisa esquisita acontecendo. E aí, o que eles precisavam? Precisavam mostrar para a gente que, de fato, a mesa levantava, que as coisas batiam, enfim, as coisas que aconteciam, né? E aí, o que acontece? Quem faziam esses efeitos físicos? Eram espíritos sob o comando de espíritos superiores. Porque os espíritos superiores estavam mais para os efeitos intelectuais, mas eles precisavam dos espíritos que produzissem efeitos físicos. Aqui eu estou falando de médium, né? O slide é de médium, eu estou falando dos espíritos. Esses espíritos que se utilizavam dos médiums para fazer manifestações físicas, para chamar a atenção da população, até que entrou Kardec na parada, tá? Então, o que acontece? A grosso modo, nós temos dois tipos de classificação, físicos e intelectuais. Aqui, o que se enquadra no intelectual? Os psicógrafos, psicofonia e etc, tá? Então, vamos falar de alguns de efeitos físicos. Médiuns curadores. Então, são curas de doenças diversas. Então, o que acontece? Ação magnética mais concurso do espírito. Então, aqui, ó, deixa eu pegar aqui no meu livro 208. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou ler aqui o livro dos espíritos, dos médiuns. Essa faculdade não é essencialmente mediúnica. Por que que não é essencialmente mediúnica? Olha aqui, ó. Ação magnética. De quem que é essa ação magnética? Pergunto-lhes. Hello? Da pessoa. Sim, do próprio médium. Do mediador. Do mediador, exatamente. Então, aqui, Do médium, né? pertence a todo crente verdadeiro, quer seja médium ou não. Frequentemente, ela não é senão uma exaltação do poder magnético fortificado, em caso de necessidade, pelo concurso dos bons espíritos. Então, o que acontece? Isso é um efeito físico. Por quê? Esses médiuns curadores, eles vão promover a cura das doenças pela sua ação magnética. Olha aqui a responsabilidade do médium. Vamos lembrar lá do João de Deus que nós vimos, né? E mais o concurso do espírito. E aqui nós vemos, inclusive, o próprio passe espírita, que é a ação magnética mais o concurso espiritual, tá? Os médiuns pneumatógrafos e pneumatofônicos. Escrita direta e escrita e voz direta. O que significa isso? Aqui não tem nada a ver com psicofonia e psicografia, é diferente. Aqui eu vou falar rapidamente para vocês o que significa. Aliás, eu vou contar um caso. Eu vou, gente, só vou pedir licença para vocês para tirar um pouco o fone, porque tá me falando demais. Se alguém falar, depois eu ponho de novo, tá? Então, por exemplo, o que é escrita direta? Vou contar um caso para vocês que tem no livro, acho que é No Invisível, do Leon Denis. Aliás, é um livro bárbaro. Então, o que ele fala lá, por exemplo, desses, quando eles estavam testando ainda os médiums, né? Quando eles estavam ainda buscando as respostas para os efeitos que aconteciam, para os fenômenos que aconteciam. Então, eles colocavam, por exemplo, esse é um dos exemplos de escrita direta. Eles pegaram 2 pedras de ardósia, né? Essa pedra que a gente põe no chão aqui. 2 pedras de ardósia, puseram um papel dobrado em branco entre as duas, puseram as pedras, né, assim, uma contra a outra, embrulharam as pedras, amarraram as pedras e colocaram as pedras embrulhadas dentro de uma gaveta. E fizeram lá uma reunião mediúnica. Bom, depois eles foram abrir esse embrulho. E aí abriram o papel. E o que tinha lá?
escrita, tinha uma escrita em grafite, lá e dizendo, sei lá, o que era necessário dizer naquela hora. Então, isso é uma escrita direta, ou seja, não há necessidade de um médium psicógrafo. Há necessidade de médiums, sim, mas médiums que dão ali a ectoplasmia, que dão a energia, que dão a sustentação. Muitas vezes são chamados de médiums naturais. Nem a pessoa sabe que é médium e ela está doando toda aquela energia, aquele ectoplasma, e aquilo lá foi produzido através dos espíritos. Então isso é chamado de escrita direta. Então é pneumatógrafo. O que é voz direta? Isso é o pneumatofônico. Não tem nada a ver com psicofonia. Não tem nenhum médium que vai falar, nenhum espírito que vai falar através de um médium. É como se agora todos nós estamos em casa, aqui nas nossas casas, e de repente começa a vir uma voz literalmente do além, e aí começa a falar aqui. Você olha e não tem microfone, não tem nada, e a voz está falando ali para você, nítida e clara, tá? André Luiz, num dos seus livros, que eu não vou lembrar qual é agora, ele relata muito bem isso e fala, inclusive, que foi plasmada uma garganta. E dessa garganta começou a sair as orientações que eram necessárias para aquela reunião, para aquela situação que eles estavam vivendo. Então, isso sim é voz direta, tá? É preciso médiums? Sim. Da mesma forma que na escrita direta, mas médiuns que deem ali a sustentação, que deem o ectoplasma, que deem a sua energia, para que isso auxilie os espíritos a formarem essa garganta, plasmarem essa garganta para que ela consiga falar, né? Eu, quando tive uma oportunidade, infelizmente nunca vi nada disso, mas conheço uma pessoa que teve chance de escutar. E segundo ela, era André Luiz que veio numa reunião falar e foi assim do nada, quer dizer, do nada, vírgula, né? Uma reunião mediúnica, parece que em Belo Horizonte, e de repente começou aquela voz falar no meio do salão e todo mundo quase caiu duro ali, porque era uma voz literalmente do além mesmo, tá? Tânia, Oi. Sabe o que está me lembrando essa pneumatografia aí? Os 10 mandamentos do Moisés e o que ele escutava lá. Exatamente. Mesmo porque Moisés era um médium de primeira linha, tinha trocentas mediunidades, e justamente quando Deus falou com ele, tanto lá, quanto aqui eu até vou falar também, quanto na transfiguração do Tabor, quando Jesus estava lá se transfigurando, que também veio uma voz e falou, este é meu filho. O que foi isso? Voz direta de Deus para com Jesus, tá? Simples assim, tá? Vamos lá, médiuns de transporte, não é aquele que vai buscar em casa para levar no centro, tá? É outra coisa. Ocorrer introdução de objetos em ambientes ou móveis fechados, tá? Isso que acontece. Hoje a gente vê muito pouco disso, porque hoje a gente não tem mais essa necessidade de ficar demonstrando esse tipo de efeito físico, porque já passou essa época. Mas pode ocorrer, tá? E aí vocês vão ler isso no livro dos médiuns, a explicação. Eu estou até procurando aqui, mas não acho. A explicação disso daqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Não. Gente, tem 1 milhão de tipos de médium aqui, vocês vão ver que é uma coisa doida. Ó, não tô achando aqui. Ó, eu falei dos médiuns naturais ou inconscientes, aqui segundo o livro dos médiuns. Aqueles que produzem os fenômenos espontaneamente, sem nenhuma participação da sua vontade, e o mais frequentemente com o seu desconhecimento. Aqui eu vou só pedir licença para vocês antes de continuar aqui. Por exemplo, vocês já viram aqueles casos onde de repente a casa pegou fogo? Do nada a casa pegou fogo, né? Antigamente a gente viu uns lances desse aí, né?
e colchão pegando fogo, enfim. E aí o que acontece? Sempre tinha alguém dentro da casa, tá? Às vezes era um jovem, às vezes era uma mulher, enfim, o que seja. Essa pessoa era o que nós chamamos de médium natural. Ele estava lá e, sem saber, ele estava doando toda essa energia para que houvesse essa manifestação desse efeito físico, no caso de panela voar, de pegar fogo, de coisas assim, tá? Então, isso tudo, como eu comentei, no passado era mais comum, era mais necessário para que chamasse a atenção das pessoas para procurar o porquê das coisas acontecerem, e hoje, de fato, a gente não vê mais muito isso daqui. No livro dos médiuns tem a explicação, inclusive, disso daqui. Ao ocorrer a introdução de objetos, nós vemos que existe uma desmaterialização e uma materialização do objeto em seguida, tá? Aqui, ó, médiuns de trabalho com ectoplasma. Que horas são? Ixi, já tô acabando aqui, ó. Energia biológica, sempre a necessidade de um médium presente. O que é o ectoplasma? Aqui, olha. O que é um ectoplasma? Vocês estão vendo aqui esse negócio saindo do nariz da pessoa? Olha isso daqui, ó, saindo da boca da pessoa, olha. Isso é ectoplasma. Sempre tem que ter um médium, tá? Então, aqui voltando, é uma energia biológica. Ela sai dos orifícios, nariz, ouvido, boca, isso sai e é formado. Daqui é que se formam as materializações. Para quem assistiu, quem esteve presente nas 3 primeiras aulas que eu dei lá no grupo socorrista o ano passado, eu mostrei fotos de materialização de várias coisas lá. É muito interessante, tá? Então esse é o ectoplasma, o efeito físico. Aqui, por exemplo, o Zé Arigó. Quem é mais antigo vai lembrar, e eu vou dar uma aula para vocês que eu vou contar a vida dele, que é bem legal. E aí a gente vê que ele também era de efeito físico. Como é que ele era chamado? O médium da faca enferrujada, porque ele usava uma faca velha e ele enfiava essa faca em todo mundo. E ninguém passava mal, ninguém tinha infecção, ninguém acontecia nada. Então isso era um médium, né, do efeito físico, tá? Ele era brasileiro, né, enfim. E vamos falar de bicorporeidade ou homens duplos. Então, o que significa isso? Isolado do corpo, o espírito de um vivo pode, como de um morto, mostrar-se com todas as aparências da realidade, podendo adquirir momentaneamente tangibilidade, que são chamados homens duplos. Então, aqui o que é essa propriedade? Do perispírito, que ele acaba se deslocando. E aí a pessoa que tem essa capacidade, o médium que tem essa capacidade, ele acaba não sei se é a palavra correta, mas ele acaba se materializando em outro local e com chance de ser tangível. Então ele fica como físico, corpo físico num lugar, e como corpo perispiritual tangível, igualzinho a ele, em outro lugar. Tá? Por isso que chama bicorporiedade, que é 2 corpos, né? E nós temos aqui alguns famosos da igreja, que eu até vou contar um casinho de cada um aqui para vocês. Então, por exemplo, alguns mais famosos aí tem o São Francisco de Assis, que ele, por exemplo, o que aconteceu? Tinha um ex-leproso que voltou para casa. E aí, quando ele voltou para sua casa, ele não tinha sido aceito pela família. E aí, então, ele ora e pede auxílio para São Francisco. E aí, nesse mesmo instante, o São Francisco estava no convento, lá onde ele morava, e os frades que conviviam com ele já sabiam dessa característica dele, então ele começa a ficar, ele entra numa profunda, um estado de concentração. Ele fica, todos eles aqui que têm essa mediunidade, entram num estado
como é que eu vou falar, de um estado basal. O que é isso? Ele fica como se fosse numa letargia. Então ele fica assim, entre aspas, adormecido. O seu metabolismo fica no estado basal. Então ele fica muito baixa a respiração, muito baixo o seu metabolismo, para que ele tenha a chance do seu perispírito se deslocar e aparecer em outro lugar. Então, com Francisco de Assis foi exatamente isso que aconteceu. Ele percebeu aquele chamado, entrou numa espécie de transe e aconteceu que ele se desdobrou, né? Ele teve essa bicorporidade e foi até a casa onde estava esse ex-leproso, e ali ele se materializou e causou grande espanto, obviamente, para a família toda, né? E aí ele falou com a esposa lá, com a mulher do leproso. Mulher, por que relutas em receber de volta teu marido? E aí a mulher exclamou, Frei Francisco, tuas palavras são como ordens de Deus. Aí ela abraça o marido e lhe pede perdão, e a seguir, então, Francisco se encaminha quando ela se encaminha para abraçar o Francisco, o Francisco de Assis, ele simplesmente não está mais na sala, porque aí ele se desmaterializou e voltou lá para onde ele estava. Com Santo Antônio é uma coisa bastante similar. Então, Onde é que está o Santo Antônio aqui? O Santo Antônio, ele estava pregando na Itália, e aí, quando em Lisboa, o seu pai, ele ia ser morto por conta de ser acusado de um assassinato. E aí, nesse momento, o Santo Antônio sente ter aquela percepção, né, aquela inspiração e intuição, e ele acaba se materializando no local onde vai ser feita a execução do pai, e prova ali para todos os presentes a inocência do pai dele, então. Isso, inclusive, esse caso aqui está no livro dos médiuns. De Santo Afonso de Ligória, a mesma coisa, também está no livro dos médiuns. O que ele aconteceu? Ele estava numa cidade chamada de Arienzo, na manhã do dia 21 de setembro de 1774, e depois de ele ter celebrado uma missa, ele se estirou no sofá e entrou num transe profundo. E ele foi se materializar onde o Papa Clemente XIV estava. E aí ele assistiu o desencarne do Papa. Isso foi no dia 21 de setembro. No dia 22, logo pela manhã, no mesmo momento, quando Santo Afonso recuperava os seus sentidos, veio a notícia de que o Papa tinha morrido em Roma, né? Então ele se materializou lá. Padre Pio, a mesma coisa. Ele estava num convento em San Giovanni e ele nunca saía de lá. E ele era visto em Roma, por exemplo, muitas vezes por umas freiras, que eram da Ordem das Criadas do Amor Misericordioso. E aqui era um detalhe que diz que era interessante, é que todos sabiam que o Padre Pio, ele tinha ido a Roma apenas uma vez, que era para levar a sua irmã, que havia decidido entrar no convento. E só que ele era visto muitas vezes lá em Roma, né? E aí, outra vez também, ele apareceu para celebrar uma missa num convento de freiras da Tchecoslováquia. E aí, logo que acabou a missa, as freiras foram oferecer ao padre um café e agradecer-lhe a bênção da visita. E quando eles chegaram na sacristia, ele não estava mais, já tinha se desmaterializado, né? Elas entenderam o fato como sendo um milagre. Aí a gente tem aqui o Eurípides Barçanufo, que é para mim, eu sou fã do Eurípides Barçanufo. Nós já chegamos o ano passado, acho que conversar alguma coisa a respeito dele, quando eu comentei sobre bicorporeidade lá nas propriedades do perispírito. Ele era mineiro, né, de Sacramento, obviamente Minas Gerais, ele era um educador e ele tinha muitos tipos de mediunidade. Aliás, um dos livros que fala dele, que é se não me falha a memória, é o Apóstolo
da caridade, alguma coisa assim, não tenho muita certeza do nome do livro. Ele lá fala que ele teve um encontro com Jesus. Então, é muito lindo esse livro, essa passagem que fala desse encontro que ele teve com Jesus. E ele tinha essa facilidade da bicorporiedade. E tem casos muito famosos, que é muito interessantes. O mais conhecido é o que ele fez um parto de uma mulher e, de repente, ele volta, ele estava dando aula e ele fica deitado assim sobre a mesa, os alunos já sabiam que ele tinha esse dom, né, digamos assim, e aí ele foi fazer o parto de uma mulher. Quando ele retorna para a mesa dele, lá para a sala, ele percebe que o marido da mulher está vindo e ele fala para os alunos: olha, vai chegar um homem a cavalo, ele vai bater na porta e vocês levantem e cumprimentem. E assim que ele terminou de falar, o homem bateu na porta e falou: ah, eles chamavam ele de Seu Eurípides, né? Porque era senhor Eurípides. Seu Eurípides, vai fazer o parto da minha mulher, por favor, por favor. E ele falou assim: mas eu já fiz o parto dela, é um lindo menino e está tudo bem. E o marido falou assim: imagina, não é possível, a estrada é a mesma que vai e que vem. E eu não encontrei com o senhor no caminho. E aí tanto insistiu, insistiu, que ele voltou para casa com a mulher, com o marido. E quando ele abriu a porta, a mulher falou: nossa, seu Eurípides, eu estou bem, não precisava ter voltado aqui. Né? E aí isso foi assim um dos casos mais famosos, dentre outros, que se apresenta no livro, dessa bicorporiedade dele também. Então são médiuns que têm aí histórias de... Outro que tem brasileiro também é o Frei Galvão, também que ele tinha... que ele morreu em... Ele nasceu em 1739 e morreu aos 84 anos no Mosteiro da Luz. Ele aparecia em 2 lugares ao mesmo tempo, ele levitava e tinha premonições. E em 1810 ele apareceu para um capataz que tinha sido apunhalado por um escravo. E nesse mesmo tempo ele estava fazendo uma missa e interrompeu a missa para que todos orassem por aquele cristão que agonizava longe dali, que era justamente o escravo que estava sendo açoitado pelo capataz, né? Então são casos assim conhecidos de bicorporiedade ou de bilocação, que é estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Outro caso de efeitos físicos é a transfiguração. Ela consiste na mudança do aspecto de um corpo vivo. O médium se transfigura e toma a aparência de pessoas mortas. Pode se dar pela vontade da própria pessoa ou sob influência externa. É importante considerar que as transfigurações podem ser classificadas como de natureza mediúnica. Vejam que interessante. Se um espírito imprime no médium mudanças fisionômicas, então assim, aqui eu quero dizer o seguinte, que a transfiguração ela pode ser de natureza mediúnica, que é quando um espírito imprime no médium mudanças fisionômicas, ou de natureza anímica, como aconteceu com o Cristo. Então aqui, ó, eu estou preparando a aula de animismo para vocês, mas eu já estou dando uma porção de dicas. O que nós falamos já de Jesus? Jesus era médium? Nós falamos que na acepção que nós conhecemos como a palavra médium, não. E nós só poderíamos dizer que Cristo era médium de Deus, porque ele não tinha intermediários, ele não precisava de intermediários. Então, nesse caso específico aqui, nós vamos falar da transfiguração do Tabor, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Então, o que a gente vê que ela pode ser de natureza mediúnica ou de natureza anímica, quando seria do própria pessoa. Só que aí, especificamente ali com Cristo, né? Então, trata-se de um fenômeno que revela o nível evolutivo do espírito, encarnado ou desencarnado. As transfigurações refletem sempre qualidades e sentimentos predominantes no espírito. Isso está na Gênese. A transfiguração de Jesus demonstra a grandiosidade do seu espírito. E aqui uma das partes, quando era lá na transfiguração do Tabor. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Essa é
aqui o que eu vou falar para vocês. Bom, eu vou falar daqui a pouco. Esse caso aqui é do Divaldo. Vocês vejam que ele está com uma expressão bastante estranha, né, de acordo com o rosto dele. Até parece que, apesar dele estar falando, né, aqui, mas a gente tem a impressão que está com o rosto meio transfigurado mesmo. E aí o que acontece? Jesus, quando foi para esse monte, ele foi acompanhado de Tiago, de José e de Pedro. E lá ele teve essa transfiguração onde as vestes dele ficaram claras, como nós vimos aqui escrito, ó. E o seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então, esse caso aqui do Divaldo foi uma transfiguração mediúnica e esse de Jesus foi uma transformação anímica, porque ele não precisava de um médium, precisava de um intermediário para ele se transformar. E aqui apareceu Moisés e Elias. Tanto que foi tão nítido isso daqui que os discípulos depois comentaram com Jesus, você quer que a gente arme tendas para eles dormirem? E aí Jesus falou, não, você vai armar a tenda, porque na realidade eles estavam materializados, eles acabaram se desmaterializando, e ainda Jesus falou, vocês não vão comentar nada disso com ninguém, porque as pessoas não vão entender o que havia acontecido. Então, nesse caso específico da transfiguração do Tabor, houve vários tipos de mediunidade. Teve a voz direta, que foi quando Deus falou diretamente, quando eu comentei com vocês a semana passada, que era uma voz que aparece do nada. Então, o que acontece? Não é é uma voz que parece um microfone, assim, um alto-falante falando dentro do ambiente. Aqui foi o que aconteceu com Deus, que falou que esse é meu filho, não sei o que, ele falou umas palavras lá que eu não lembro. Teve a materialização aqui, que foi de Moisés e de Elias, e a própria transfiguração de Jesus, tá? Então aqui é um caso bastante interessante esse daqui de transfiguração. E aqui eu vou contar para vocês uma transfiguração que eu vou ler no livro dos médiuns, que é muito, muito interessante. E aqui diz o seguinte, que Kardec contando um caso, que aconteceu entre 1858 e 1859, lá na França. Vou ler. Uma jovem de uns 15 anos desfrutava de singular faculdade de se transfigurar, quer dizer, a de tomar em certos momentos dados todas as aparências de certas pessoas mortas. A ilusão era tão completa que se acreditava ter a pessoa diante de si, tanto eram semelhantes a fisionomia, o olhar, o som da voz e a linguagem. Esse fenômeno se repetiu centenas de vezes, sem que a vontade da moça nele interferisse. Várias vezes tomou a aparência de seu irmão, morto alguns anos antes. Tinha-lhe não apenas a figura, mas o talhe e o volume do corpo. Um médico do local muitas vezes foi testemunha desses efeitos bizarros e, querendo se assegurar de que não era joguete de uma ilusão, fez a seguinte experiência. Conhecemos os fatos por ele mesmo, pelo pai da jovem e por várias testemunhas oculares muito honradas e muito dignas de fé. Teve a ideia de pesar a moça no seu estado normal, depois no estado de transfiguração, quando tinha a aparência de seu irmão de 20 e poucos anos de idade, que era maior e mais forte. Pois bem, ela constatou que neste último estado, o médico, constatou que neste último estado o peso era quase o dobro. A experiência foi concludente e era impossível atribuir essa aparência a uma ilusão de ótica. E aí ele discorre aqui toda a explicação do perispírito que aconteceu para que essa moça, inclusive, pesasse mais do que ela pesava quando ela se transfigurava na figura do irmão morto antes. Então, nós vemos que isso é um tipo de um efeito físico bastante interessante. Aqui fica a dica para vocês procurarem e lerem sobre isso no livro dos médiuns. Bom, vamos agora para os médiuns audientes. São os que ouvem os que os espíritos falam. Algumas vezes uma voz interior que faz ouvir no foro íntimo. Doutras vezes é uma voz exterior,
clara e distinta qual a de uma pessoa viva. Os médiuns audientes podem, assim, travar conversação com os espíritos. Então, o que a gente está vendo aqui que pode ser de duas formas. Ou você escutar dentro da sua cabeça, ou você ter como se tivesse a voz direta. Só que, de repente, não é. É como se você estivesse escutando uma voz de fora e você pode até conversar com esse espírito, tá? Oh, desculpa, gente. É o que acontecia com o Chico? Então, exatamente. Só que aqui, ó, que eu esqueci de... Estava ao contrário aqui. Isso já não é efeito físico, tá? Aqui já começamos com os efeitos intelectuais, tá? Que são os médiuns que escutam, que aqui a gente está com a figura do Chico, olha, o Chico e do Emmanuel. Então, ele escutava o que o Chico falava, o que o Emmanuel falava com ele. Então, eles travavam uma conversação mesmo, né? Continuando nos efeitos intelectuais, os médiuns falantes ou psicofônicos, diferente daquele que eu falei da semana passada, que era aquela escrita direta, que quando era aquelas duas pedras que colocavam juntas um papel no meio e quando foram abrir o papel estava escrito. Então aquilo lá, uma escrita direta, não teve intermediação de nenhum médium de psicografia, tá? Por isso que foi lá esqueci o nome, nós vamos falar de novo daqui a pouco. Bom, o que são esses médiuns falantes ou psicofônicos? Transmitem mensagens dos espíritos pela voz dos médiuns. Eles nada ouvem. Neles o espírito atua sobre os órgãos da palavra. Querendo comunicar-se, o espírito se serve do órgão que se lhe depara mais flexível no médium. O médium falante, às vezes, se exprime sem ter consciência do que diz e muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até fora do alcance de sua inteligência. Aqui foi que nós falamos a semana passada sobre a afinidade das nossas células orgânicas com do nosso perispírito quando ele se desloca. Então, essa afinidade que tem entre o físico, o perispírito e o espírito no qual vai se comunicar é que dá a característica do médium ser falante, ou ser audiente, ou falante, ou escrevente, né? O que é o psicógrafo no caso, tá? Então, por isso que eu falei aqui, o espírito se serve do órgão que se lhe depara mais flexível no médium, tá? Então, aqui nós temos algumas classificações do espírito da psicofonia. Então, tem o espírito, a mediunidade consciente. Então, aqui é um transe superficial. O que é aqui? Ó? Aqui é o médium, o perispírito do médium, e aqui é o espírito que vai se comunicar. Então, é de mente a mente, tá? Então, assim, o médium aqui percebe o que está sendo passado e ele é consciente, ele está entendendo tudo o que está sendo passado e ele consegue filtrar o que está sendo passado também. Outro caso é o inconsciente, que é um transe profundo. Então vejam que aqui está o médium, o perispírito do médium e o espírito. Vai do espírito que quer falar diretamente para a garganta do médium. Então aqui ele fala sem saber o que está falando, tá? Então isso daqui é muito raro, é uma porcentagem muito pequena que acontece isso, mas pode acontecer. E aqui é o pré-consciente, que é um transe intermediário. Então a gente tem aqui, olha, a mente do médium, né? Do médium, a mente do perispírito do médium e o espírito. Então isso vem para cá, filtra aqui e aí passa pelo médium e aí ele exprime, tá? Então assim, o consciente e o pré-consciente são os mais comuns que a gente tem e aqui isso aqui tem muito a ver, não é que tem muito a ver, mas está muito relacionado, digamos assim, com o que nós vamos estudar no animismo, que é justamente essa dificuldade ou esse medo que o médium novato tem
de achar que é da cabeça dele as coisas que ele está falando, né? E aí, com a prática, o que a gente vai ver? Que aqui o que está falando, ó, o médium falante às vezes se exprime sem ter consciência do que diz, que seria o inconsciente. E muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até fora do alcance de sua inteligência. Eu não sei se é hoje que eu vou falar, em algum momento eu vou falar de uma médium, que também ela era... é nessa aula mesmo, se der tempo hoje ainda. De uma médium que era, desde criança que ela era médium, e ela, quando perguntada sobre coisas da ciência, ela respondia em inglês, em alemão e em latim. E ela, assim, era certeira, o pessoal testava ela ao máximo e o que perguntava para ela respondia categoricamente nessas 3 línguas relativos à ciência. E não era um assunto que ela dominava enquanto estava no seu estado, entre aspas, normal, tá? Aí aqui a gente tem os videntes. São os que em estado de vigília, ou seja, acordados, veem os espíritos. Embora a criatura empregue os ouvidos e os olhos, ela vê e ouve com o cérebro. E apesar do cérebro usar as células do córtex para selecionar os sons e imprimir as imagens, quem vê e ouve na realidade é a mente. Isso daqui está escrito no livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, quando a pessoa vidente vê, tudo isso foi elaborado na mente dela e ela eventualmente pode de fato ter a impressão de estar vendo na frente dela o que está sendo imprimido na mente dela, né? Aqui, olha, eu pus esse exemplo aqui da Nossa Senhora de Fátima. Então, aqueles 3 irmãos, né? Francisco, Lúcia e Jacinta, nas aparições da Nossa Senhora de Fátima. Lúcia via, ouvia e falava com a aparição. Jacinta via e ouvia e Francisco apenas via, mas não ouvia. Aqui vocês veem como vem ratificar o que eu falei para vocês com relação à facilidade que cada um tem de ter mais um tipo de mediunidade ou outra. Ou outra, né? Então, como nesse caso aqui, os 3 irmãos, cada um tinha mais chamativo um tipo de mediunidade, tá? Então, aqui no caso, eles viram a aparição de Nossa Senhora. Para quem viu aquele filme do Divaldo, sabe que quando ele, por exemplo, ele tinha uma vidência, uma vidência muito apurada, que ele trabalhava na prefeitura e quando chegavam as pessoas no balcão, chegava gente de verdade e chegava espírito, né? E ele não conseguia identificar, tanto que, eu não sei se vocês lembram... Oi. Desculpe, mas também nesse filme, no início do filme, ele vê a avó, e aí avisa a mãe e avisa a tia. Sim, ele vê, isso. Então, eu estava só continuando aqui, o que acontece? Então, nesse caso, o que ele fez? Ele pediu para uma pessoa que ajudava ele para ver se para quando a pessoa chegasse, a pessoa olhava para ele para saber se a pessoa era de verdade ou de mentira, porque senão ele ia atender e ficava falando, entre aspas, sozinho ali no balcão, né? Então, esse, no caso, são as pessoas que têm a vidência como mediunidade. Aí nós temos aqui os médiuns sonambúlicos. A gente já falou de sonambulismo numa das últimas aulas do ano passado, quando nós falamos sobre o sonho. E aqui nós vamos falar um pouco mais com relação aos médiuns sonambúlicos. Aqueles que no estado de sonambulismo são assistidos pelos espíritos. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. Então veja bem a diferença daqui para o que nós estudamos no ano passado. A gente estudou o que era o sonambulismo. Então era a pessoa que dormindo, ela se vê depois em um desdobramento e ela acaba agindo por força do seu próprio espírito, tá? Então ela age conforme o seu próprio espírito.
E o médium sonambúlico é aquele que é sonâmbulo e tem uma mediunidade, que aí ele tem uma participação com os espíritos que estão ali fora, ao lado dele. Eu vou contar um caso para vocês que eu já contei naquela aula do sonambulismo, mas vou contar porque cabe bem aqui, novamente. Tá? Então aqui, ó. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. É sua alma que nos momentos de emancipação ou desdobramento vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos. Suas ideias são em geral mais justas do que no estado normal, seus conhecimentos mais dilatados, porque tem livre a alma. Por que ele tem livre a alma? Porque seu perispírito está mais solto, entre aspas. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com tanta precisão como os médiuns videntes. E aqui esse caso no livro dos médiuns é bem interessante, talvez vocês lembram, que era o caso de um rapaz que era um garçom, um menino de 14 anos, de uma inteligência muito rasa, né? Ele fala aqui que é uma inteligência muito vulgar e de uma instrução extremamente limitada. Eu estou lendo aqui do livro dos médiuns, tá? Entretanto, em sonambulismo, deu provas de uma lucidez extraordinária e de uma grande perspicácia. Excedia, sobretudo, no tratamento das doenças e fez um grande número de curas consideradas como impossíveis. Um dia, deu uma consulta a um doente do qual descreveu o mal com uma exatidão perfeita. E ainda falou: não é tudo, disse-lhe, trata-se agora de indicar o remédio. Falaram para ele. Aí ele falou: não posso, respondeu, meu anjo doutor não está aqui. Aí perguntaram para ele: o que entendeis por vosso anjo doutor? E aí ele respondeu: o que me dita os remédios. Aí perguntaram de novo: não sois vós, pois, que vedes os remédios? E ele concluiu: oh, não, pois que já vos disse que é meu anjo doutor quem mos dita. Então o que acontece? Esse menino, quando estava no estado sonambúlico, ele recebia a orientação de um espírito, que é esse anjo que ele está falando, que receitava, passava a receita para ele, e ele, por sua vez, no estado sonambúlico, passava ali para o doente a receita. Então, para vocês verem como é interessante, porque ele, estando fora do seu próprio corpo, que ele tinha as suas ideias mais justas, o que acontece? Ele poderia simplesmente receitar qualquer coisa, eventualmente ali. E ele com essa, mesmo sendo um garoto, né, de uma cultura intelectual pequena, um menino assim, né, raso, digamos assim, ele, nesse estado de sonambulismo, ele tinha uma, vamos supor, uma ética, né, de falar: não, eu não vou passar o remédio porque não sou eu que passo, é outra pessoa, tá? Então a gente vê aqui um caso de médium sonambúlico, por exemplo, ok? Aí nós temos aqui os médiums inspirados. Eles recebem ideias ou sugestões relacionadas às ações da vida cotidiana ou aos grandes trabalhos da inteligência. Aqui, gente, muitos de nós somos médiums inspirados, porque a gente virou, mexeu, está recebendo alguma sugestão, alguma coisa da nossa vida do dia a dia. Então, assim, é por isso que a gente não percebe que eventualmente nós podemos ser médiums, entendeu? Aqui, por exemplo, quando fala os grandes trabalhos da inteligência, quando nós falamos na semana passada dos pintores, dos artistas, dos cantores, né, que compõem as músicas, as letras, muitas vezes eles são inspirados a fazer essas grandes obras, né, esses concertos que a gente vê, como teve lá no passado, Bach, Beethoven, né, e muitos outros. Então, o que acontece? Eles recebem a inspiração, tá? Por isso que nós voltamos a falar a diferença de inspiração e intuição. Se eu sou inspirada é porque eu recebo uma sugestão de um espírito,
né? Se eu sou intuída, é porque eu recebo a minha própria orientação de vidas pregressas minhas. Tudo bem? Aqui, ó, médiuns de pressentimentos, que é muito comum também nós vivenciarmos isso eventualmente conosco. Os que têm intuição de acontecimentos futuros. Veja, aqui eles podem estar tendo esse pressentimento. Então, eles percebem o que vão acontecer através de coisas que nem sempre pode vir de um espírito e que passe por uma inspiração. Pode ser ou não, tá? Então, aqui, ó, o pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor, que aqui seria uma inspiração. A resposta é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que se haja feita. É a voz do instinto. Prestem atenção nessas frases aqui. Pode ser uma coisa e pode ser outra. Tá? Então, eu posso receber uma inspiração e ter um pressentimento, e posso ter uma intuição e ter um pressentimento. Tá? Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais de sua existência, isto é, do gênero das provas a que se submete. Tendo estas caráter assinalado, ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão de tais provas, e esta impressão, que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-las, se torna um pressentimento. Então, assim, quantos de nós já não teve um pressentimento de que algo ia acontecer? E foi o que eu já comentei várias vezes com vocês. Esse pressentimento não é porque eu tenho que mudar o rumo da história. Não é isso. É simplesmente para que eu me prepare para aquilo que precisa acontecer, tá? Para que eu possa... eu tenho como se fosse uma misericórdia divina esse pressentimento, para que eu tenha resignação, para que eu tenha forças de tudo que pode vir a acontecer, tá? Ficou claro isso ou alguém ficou com alguma dúvida? Então vamos lá. Agora vamos para os mais comuns, que são os médiuns escreventes ou psicógrafos. De todos os meios de comunicação, a escrita manual é o mais simples, a mais cômoda e a mais completa. Pela facilidade que os espíritos encontram de se exprimirem por esse meio, eles nos revelam seus mais íntimos pensamentos. Para o médium, a faculdade de escrever é, além disso, a mais suscetível de desenvolver-se pelo exercício. E aqui, para quem for começar com Ovis, vai perceber isso e ele vai falar disso também. É a mais comum. Vocês vão fazer muitos exercícios de psicografia, tá? E aí vai entrar a mesma situação do animismo, porque na hora que vocês forem escrever, é muito natural e comum que vocês sejam ali intuitivos ou que vocês sejam semimecânicos e dificilmente vão ser mecânicos. Por quê? Olha aqui, ó. O mecânico, o espírito passa diretamente para o braço do médium. Então, isolamento total do cérebro do médium, assim como foi na psicofonia. Então, é mais difícil que isso aconteça hoje. Tá? É uma porcentagem muito pequena de médiums que acontece isso. Aí o semimecânico, isolamento parcial do cérebro do médium. O espírito passa para o médium, né? E ao mesmo tempo passa aqui para a escrita. Então o médium consegue fazer esse link com o que está sendo passado para ele. Aqui é um caso, por exemplo, de coisas como eu comentei que o médium é fora do alcance intelectual do médium, por exemplo. Aqui, por exemplo, ele pode estar falando escrevendo em outra língua, assim como lá na psicofonia também. Ele pode estar escrevendo coisas que são alheios ao que ele pensa, ao que ele acredita, entendeu? Por isso que isso daqui ele está passando o que o espírito está lhe mandando.
E aqui no intuitivo, que é o mais comum, o espírito passa para a mente do médium e o médium vai lá e escreve. Então aqui passa pelo crivo da razão do médium. Então aqui ele consegue filtrar, às vezes ele consegue até mudar alguma palavra que seja com o mesmo sentido. Claro, tudo isso eu estou comentando desde que o médium tenha moral, né? Porque de repente aqui o médium pode estar recebendo alguma coisa e escrevendo completamente outra, né? Aí é outro departamento, né? Mas nesse caso aqui que a gente está falando de gente séria, então ele tem ciência do que ele está escrevendo e aí ele passa, e aí ele pode mudar alguma coisa para ficar mais clara a escrita, né? A leitura, e porque ele está raciocinando ali tudo aquilo que ele está recebendo, tá? Vocês vão praticar muito isso daqui também no decorrer das aulas, tá? Aí aqui a gente tem outras variedades de psicografia. Então a gente tem os médiuns polígrafos. O que é isso? Aqueles cuja escrita muda com o espírito que se comunica, ou aptos a reproduzir a escrita que o espírito tinha em vida. Então aqui acontece quando o médium escreve com a letra do espírito, não com a letra dele. Porque se você, para quem já viu alguma psicografia, percebe que às vezes o médium, como ele vai recebendo com muita rapidez o que ele tá recebendo, ele faz lá com uma letra tipo meia de garrancho mesmo, tudo rápida. Às vezes nem a própria letra dele, ele vai escrevendo ali, né? E às vezes, quantas vezes a gente vê quando vai ler uma psicografia que você tem dificuldade de entender o que está escrito porque foi muito rápido a escrita. Porém, tem vezes que o espírito escreve com a letra, conforme o tipo de letra mesmo que o espírito tinha. E aqui eu eu soube de um caso que, nossa, eu era criança, meu pai contava que conhecia um advogado que perdeu a filha, e uma vez ele esteve com esse advogado e o advogado tirou de uma gaveta um papel de pão, que naquela época, para quem é mais velho vai lembrar, aquele papel de pão, né, pardo, fininho, onde ali havia sido recebido uma psicografia da filha dele com a assinatura da moça, e até os pingos que ela fazia na assinatura eram idênticos. Então, assim, não tinha como duvidar que aquela era uma psicografia daquele espírito, e quem recebeu com certeza foi um médium polígrafo, tá? Aqui, médiuns poliglotas ou de xenoglossia, os que têm a faculdade de escrever ou até falar em línguas que lhes são desconhecidas. Aqui eu vou lembrar o caso do Pentecostes, que eu comentei com vocês, que os espíritos, que é uma passagem da Bíblia, onde os discípulos aqui, Jesus já tinha desencarnado, e os discípulos começaram a falar em línguas estranhas, e o pessoal achou que eles estavam bêbados, porque ninguém entendia nada do que eles estavam falando. E aí fala que o Espírito Santo desceu sobre eles, que na realidade mais era do que eles eram médiuns e começaram a falar línguas que lhes eram desconhecidas, né? Aqui tem um caso também que o ano passado eu passei para vocês. Não sei se vocês vão lembrar. Quem não lembrar, depois me pede no grupo que eu mando. É um vídeo do Divaldo escrevendo em francês e de trás para frente. Que ele escreveu, agora eu não lembro o que. Ele escreveu, acho que foi uma psicografia de Leon Denis, se eu não tô errada. E isso tem na internet, esse vídeo. Tanto que foi num simpósio e aí foi mostrada a psicografia que estava de trás para frente e escrita em francês. Então vocês foi psicografia espelhada. Espelhada, exatamente, é isso mesmo, psicografia espelhada. E então isso daqui é o que pode acontecer. O próprio Chico Xavier tem uma mensagem, eu já mostrei isso para vocês numa aula lá atrás, que ele também escreveu uma psicografia em inglês de Emmanuel, inclusive também espelhada, tá?
Isso tem, inclusive, tem na internet, dá para procurar que tem. E aqui tem, por exemplo, os médiuns iletrados, os que escrevem como médiuns sem saberem ler nem escrever no estado ordinário, ou seja, eles, sem estarem mediunizados, são pessoas analfabetas e, quando mediunizados, eles escrevem perfeitamente, tá? Então, isso também é raro, mas pode acontecer, ok? E aqui, para finalizar essa parte, o que a gente viu lá, o que eu estava querendo lembrar? A pneumatografia, que não tem a utilização do aparelho mediúnico para escrever, que foi aquele caso que eu falei para vocês da pedra com papel no meio, que é diferente da psicografia, que usa o aparelho mediúnico, no caso, a mão, tá? A mesma coisa aqui, pneumatofonia, que é a voz direta, e aqui a pneumatografia, que é a escrita direta, e a psicografia ou psicofonia. É diferente um termo do outro, tá?